Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia, nossos ouvintes e também espectadores. Boa tarde, Vera. Vera, nas nossas telas. Bom, o assunto, Vera, é a reunião do presidente Lula com as ministras Marina da Silva e Sônia Guajajara. Bom, o que ele vai dizer para elas, hein? Ou já está dizendo? Uma boa pergunta, Sardenberg. A reunião ainda está acontecendo, chequei agora há pouco no Palácio. Ela começou às 11 horas, portanto, uma reunião longa, que além das duas ministras, reúne os ministros do Palácio, Alexandre Padilha, Rui Costa, reúne também a ministra da Gestão, Esther Dweck, está lá, e deverá ser uma tentativa do Lula de mitigar o estrago feito pela medida provisória que depenou os ministérios das ministras Marina Silva e Sônia Guajajara. Ele vai tentar dizer a elas que as políticas ambientais e de promoção dos povos indígenas seguem prestigiadas e seguem prioritárias no governo, apesar do deslocamento de alguns órgãos para outros ministérios. Vai dizer que se trata de um governo só e que, portanto, a fiscalização não vai estar ameaçada com o cadastro ambiental rural tendo sido deslocado para o Ministério da Gestão, até por isso ele chamou a ministra para participar, e vai oferecer às ministras que elas sejam ouvidas nessas discussões, mesmo sem os órgãos estarem submetidos aos seus ministérios, ou seja, por meio de parecer ou por meio de algum tipo de mecanismo de consulta e de escuta, elas deverão opinar sobre a questão do cadastro rural, ambiental rural, no caso da Marina, e sobre a questão da demarcação de terras indígenas, que foi tirada da FUNAI, que está sob o guarda-chuva dos povos originários, e voltou para o Ministério da Justiça. Então é isso, é criar uma instância intermediária em que as pastas que perderam os órgãos sejam consultadas e, portanto, não deixem de estar atuando nessas políticas públicas. O mesmo deverá valer para a pasta do meio ambiente nos casos de gestão hídrica e gestão de recursos de resíduos sólidos, porque também essas atribuições foram tiradas da pasta da ministra Marina. Com isso, ele quer desfazer o mal-estar que foi minimizado no início, né, porque o governo deu aval para essas mudanças, e aí só diante da repercussão percebeu que havia uma crise instalada. E o Lula está tentando, de todas as formas, dizer que não há nada, que é uma crise inventada e fabricada. Hoje ele fez um tweet nesse sentido, né, de que tem dias que você olha o noticiário e parece que está pegando fogo, mas você vai ver e está tudo normal. Só que não é bem assim, isso tem repercussão internacional. A questão do cadastro ambiental rural é algo olhado pela legislação europeia para a compra de produtos brasileiros e de outros países, e o fato de estar dissociado do meio ambiente pode ser um entrave para esses produtos e pode ser um entrave para a negociação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. E o Lula está tentando só mitigar o estrago e evitar que se chegasse, por exemplo, a um extremo da Marina pedir demissão, como foi algo que se chegou a especular no fim do dia de ontem, mas aí todo mundo correu para negar, né? Alexandre Padilha correu para negar, a própria Marina negou. Então é isso, uma tentativa de contornar essa crise. Agora, a gente ouve comentário aqui e ali, comentários em off e tal, de que o presidente Lula ficou meio aborrecido com alguns comentários da Marina, né? Como, por exemplo, o tom definitivo que ela deu à não exploração do petróleo e tal. Confere isso? Confere. Eu também ouvi essa mesma alegação por parte de auxiliares do presidente e de parlamentares que têm acompanhado esse caso. Isso deverá estar na pauta hoje também com a Marina, um meio de contornar essa questão da Petrobras. O que o governo quer, né? Que ela aceite
um acordo pelo qual a Petrobras apresente novos compromissos ambientais e aí se possa reabrir a discussão em torno dos poços lá da margem equatorial. O que acontece? Ontem a gente entrevistou o presidente do IBAMA para o 2+1, nosso podcast, está no ar já o episódio. Ele disse que neste caso, deste poço específico, que é um dos muitos que tem naquela região, faltou fazer a tal avaliação ambiental prévia. Então, que não seria uma questão de recurso, seria uma questão de começar do zero, caso a Petrobras insista em explorar aquele poço. Que, da mesma forma que aquele foi negado, outros podem vir a ser aprovados desde que sejam cumpridas as exigências, a começar de uma avaliação ambiental preliminar inclusive as próprias licitações dos blocos e ao início dos projetos. Então tem uma clara dissonância aí entre o que diz a ala mais desenvolvimentista do governo e o que seguem dizendo a Marinha e o IBAMA. O Lula ainda não está perto de conseguir construir um acordo em torno disso. Eu perguntei, tem possibilidade de acordo? E eles batem muito na tecla de que uma questão técnica não é passível de um acordo político. Então, essa questão segue interditada, o Lula vai tentar tratar dela. Também tem a perspectiva de outras reuniões para tratar especificamente desse caso, porque nessa de hoje não estão nem a Petrobras e nem o Ministério de Minas e Energia, mas eu acho que isso vai ser objeto da conversa. Ele também não gostou do tom com o qual ela falou na comissão lá da Câmara, quando ela disse que o acordo comercial União Europeia e Mercosul estava ameaçado. Ele não gostou muito desse tom catastrofista que ela adotou. E eu acho que essa lavação de roupa suja está acontecendo sim, Sardenberg. Só vai dar para apurar depois que a reunião terminar, mas tinha a perspectiva disso estar sobre a mesa também. Tá. Quer dizer, muita gente no governo, talvez o próprio presidente, ainda não desistiu do petróleo, né? Não desistiu. Ele não desistiu nem um pouco. A Petrobras menos ainda e o ministro de Minas e Energia menos ainda. E não é só isso, né, Sardenberg? Na semana que vem, o Supremo Tribunal Federal decide sobre a regularidade ou não das obras da Ferrogrão, que é uma ferrovia que corta a Amazônia de alto a baixo ali, para exportar, para escoar a exportação de grãos. E o IBAMA e o Meio Ambiente são contra essa ferrovia e o ministro dos Transportes, Renan Filho, está defendendo fervorosamente. Então são muitos os pontos de atrito em que ela vai entrar de agora em diante, algo que ela já deveria ter previsto. Não era porque teve Bolsonaro que o Lula ia mudar da água para o vinho o que ele pensa a respeito dessas questões, né? Hoje tem um tweet de um dirigente do PT, o Cantalice, dizendo que se tirasse o nome dele e a estrelinha do PT, você podia dizer que era do Ricardo Salles, de qualquer pessoa. Os Estados Unidos já desmataram todas as suas florestas, os países da Europa também, por que a gente é que tem que manter as nossas intocadas? Então é um discurso muito parecido com o do bolsonarismo, esse do, nós temos o direito de desenvolver a Amazônia, porque os outros países já desmataram, não levando em conta que o momento é outro, a emergência climática está aí para todos nós, etc. Né? Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Bom final de semana, até a semana. Um ótimo fim de semana para todos, até segunda-feira. Até segunda-feira, Vera.